me chamo Ângela Madeira, estou cursando o 7º semestre do curso de Pedagogia da Univesp. Olá, eu me chamo Daiane Lúcia Meira da Cruz, eu curso Pedagogia na Univesp e meu polo fica em Itapetininga. Meu nome é Ingrid Messa Casarini, faço parte do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade Univesp. Olá, meu nome é Jéssica Telli, estou cursando Pedagogia pela Univesp no Polo Céu Parque Anguera. Olá, meu nome é Larissa de Campos Gilger, eu sou aluna de Licenciatura em Pedagogia pela Univesp, meu polo fica no IFESP, o Instituto Federal, aqui no município de Boituva. Meu nome é Estela Soares Esquetino da Silva, sou aluna da Univesp no curso de Licenciatura em Pedagogia do Polo Anhanguera da cidade de São Paulo. Meu nome é Tênia Mari Miravete, sou estudante de Pedagogia no Polo da Univesp de Boituva. Nossa apresentação foi organizada da seguinte forma: introdução, referencial teórico, objetivo, metodologia, análise e discussão de dados, considerações finais, agradecimentos e referências. A música se fez presente na vida do ser humano desde a antiguidade, utilizada nas escolas no período colonial no Brasil como uma ferramenta educativa. Em todo o período de análise, encontramos vários autores que destacaram a importância da música no desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos estudantes, favorecendo uma aprendizagem significativa. Em virtude de todos esses benefícios, foram estabelecidas leis a favor do ensino da música nas escolas, como por exemplo a LDB, colocando a música como um componente curricular de artes, e a BNCC, que destaca a musicalização como um meio facilitador. E nesse percurso, identificamos que isso ainda não acontece na prática. A nossa pesquisa consistiu em analisar a influência da música no aprendizado e quais os impactos causados pela sua inserção na vida escolar desde a primeira infância até o ensino fundamental, analisando possíveis formas para ações conjuntas entre municípios e comunidades escolares, para o cumprimento das leis federais estabelecidas. Em relação ao nosso referencial teórico, nós iniciamos fazendo uma linha do tempo. Na realidade, um levantamento histórico de como a educação musical foi trabalhada dentro das escolas aqui no Brasil. E a pesquisadora Marisa Fonterrada, ela levantou dados nos apontando que a origem da educação musical no Brasil aconteceu no período do Brasil Colônia, quando os jesuítas trabalhavam a música não só como uma ferramenta pedagógica, mas eles tinham o objetivo de fortalecer as práticas religiosas em todos os colégios que eram fundados pelos jesuítas. Mas a música só foi considerada dentro do currículo escolar brasileiro em 1854, através de um decreto-lei. E, na realidade, nesse momento, ela foi constatada a sua importância na formação humana. Mas foi somente em 1996, através da LDB 9.394, que a música começa a fazer parte da educação básica. Mas em 2008, uma nova LDB de número 11.769 considera a música como uma disciplina obrigatória dentro das escolas. A partir daí surge um enorme desafio, porque seria necessário congregar, fazer com que um professor licenciado em música estivesse dentro das escolas o tempo todo. Então, mesmo assim, Sérgio Figueiredo fez um levantamento sobre a legislação, pontuando que seriam necessárias mudanças importantes nos cursos de licenciatura em pedagogia, além disso fazer com que houvesse um trabalho colaborativo dos professores da educação básica com músicos licenciados. A partir de agora, nós vamos começar a fazer um levantamento dos benefícios da música dentro do ambiente escolar, através de vários pesquisadores.
Márcia Faria, em 2001, escreve dizendo que é muito importante que a criança conviva com a música desde muito pequena. Porque a música, se ela for bem trabalhada na sala de aula, ela desenvolve o raciocínio, a criatividade e desperta aptidões. Já a Vera Brescia, em 2003, pontua que o aprendizado da música favorece o desenvolvimento afetivo da criança, amplia a sua atividade cerebral, melhora o desempenho escolar dos alunos e contribui para integrá-lo socialmente. Teca Brito, em 2010, defende muito a educação infantil, a música sendo praticada na educação infantil e garante que ela fortalece para a criança a sensação de pertencimento a um grupo, a uma cultura, o conviver na escola, que é um espaço de trocas, de vivências, de construção de saberes. E a música faz parte do faz de conta da criança, de seu repertório de brincadeiras, de jogos, e isso a torna extremamente importante e facilitadora nesse processo de integração da criança dentro da estrutura educacional. Já Coelho Favaretto, em 2010, coloca que a música é uma área de conhecimento importante para o enriquecimento das experiências individuais e coletivas. Então, ela é essencial para o desenvolvimento da sensibilidade e a realização plena do ser humano. A educação musical sendo analisada sob o ponto de vista da neurociência, quando a gente para analisar, Carneiro, em 2001, faz um mapeamento do cérebro e considerando que dos dois hemisférios que se diferenciam pelas funções que exerce, ele pontua que o hemisfério direito está relacionado com as habilidades manuais não verbais, as intuições, a imaginação, os sentimentos e o poder de síntese. Já o lado esquerdo é responsável pela linguagem, pelo raciocínio lógico, alguns tipos de memória, o cálculo e a análise e resolução de problemas. Quando a gente para analisar sobre a questão do neurodesenvolvimento, Cotulac pontua que existem 4 fases de estruturação do cérebro e elas acontecem desde o estágio fetal até a criança completar 10 anos e um pouco depois dessa fase de 10 anos. E ele pontua que, em relação aos sons, é predominantemente o hemisfério esquerdo onde eles percebem os sons relacionados à linguagem verbal e é no hemisfério direito que são percebidas a música e os sons emitidos pelos animais. Mas, curiosamente, em relação ao aprendizado da música, Beatriz Hilari pontua que, embora se diga que a percepção da música se localize primordialmente no hemisfério direito do cérebro, sabe-se que o aprendizado da música, o aprendizado musical, depende dos dois hemisférios, porque o aprendizado é interdependente de outras funções cerebrais como a memória, a linguagem verbal, a resolução de problemas e a análise. Já Levine pontua que é importante que o educador, dentro da sala de aula, seja capaz de reconhecer as particularidades de cada aluno. O educador deve se lembrar que, além do desenvolvimento do cérebro e da inteligência musical, a educação musical da criança deve ser divertida, de modo a desenvolver prazer, cultura e gosto musical duradouro para esses futuros adultos. Considerando a questão legal, foi necessário em 2016 uma nova LDB considerá-la apenas um constituinte de um componente curricular de artes, assim como as artes visuais, a dança e o teatro. Silva e Pereira pontuam que, ainda que a lei tenha sido reformulada com o objetivo de facilitar o ensino da música, que havia sido imposto pela lei de 2008, isso não garantiu que as escolas regulares cumprissem com eficiência o ensino musical,
porque apesar de ser obrigado por lei, isso ainda não acontece em todas as escolas brasileiras. São pouquíssimas as escolas que conseguem fazer o ensino da música dentro da sua grade curricular. Então, mesmo com a presença de um profissional especializado, o desenvolvimento da educação musical nas escolas ainda é muito difícil. Atualmente, a BNCC pontua que a importância da transição da fase da educação infantil para o ensino fundamental, e ela coloca que a música é um excelente facilitador para isso, porque através da música, essa mudança drástica da educação infantil para o ensino fundamental, onde num espaço se valoriza o brincar e no outro não existem esses momentos de brincadeira tão presentes, a música é um elemento fundamental para esse processo de transição. Mas a Mato pontua que o ensino fundamental, ensinar música no ensino fundamental é um desafio muito grande e que ele somente vai ser possível a partir de um trabalho conjunto entre o Estado, as escolas, os profissionais da área de música, os pesquisadores, os professores e principalmente de entidades que congreguem esses agentes. Para isso, na realidade, Queiroz pontua que a necessidade de políticas públicas voltadas para a questão musical. Ele cita que houve nas últimas décadas um enorme crescimento das políticas públicas, principalmente de avaliação dos processos educativos. Mas ainda há uma desigualdade muito grande em relação aos profissionais das diferentes áreas de conhecimento, especialmente da educação musical. E ele coloca que é essencial que os educadores musicais se mobilizem para assegurar uma inclusão da música nas políticas públicas, a fim de se evitar que essa área tão importante seja marginalizada no sistema educacional brasileiro. O objetivo do nosso trabalho é identificar os impactos da inclusão da música no desenvolvimento social, cognitivo e cultural dos estudantes do ensino fundamental. Como metodologia, optamos por utilizar a pesquisa qualitativa, pois ela nos permite uma compreensão mais profunda e detalhada do comportamento e das motivações humanas. Nesse estudo, realizamos uma revisão narrativa da literatura. Utilizamos vários tipos de documentos, tais como os artigos, teses, trechos de livros e textos online. Nós não temos como objetivo esgotar o tema, pois ele é muito amplo e já vem sendo discutido e analisado há mais de uma década. Optamos por uma abordagem mais flexível e menos técnica, que era mais apropriada para o nosso trabalho. Para a seleção dos artigos da nossa pesquisa, utilizamos os dados da Cielo e do Google Acadêmico. Inicialmente, nós fizemos a leitura dos títulos e resumo, e assim ficou mais fácil para escolher o que se encaixava melhor para a nossa proposta de trabalho. E aí fizemos a leitura na íntegra. Essa forma de organização tornou o texto mais fluido e fácil de seguir, destacando os principais pontos da pesquisa e a sua metodologia. Na análise e discussão de dados do nosso trabalho, a influência da música no aprendizado, vimos que o desenvolvimento do cérebro infantil ocorre em 4 fases principais até os 10 anos, cada uma correlacionada às etapas escolares no Brasil, como a creche, pré-escola e ensino fundamental. Esses estudos apontam que a educação musical é benéfica, pois envolve os hemisférios cerebrais e contribui para a memória, resolução de problemas e laços afetivos, além de promover o desenvolvimento social e cultural das crianças. Apesar da Lei 11.769, do ano de 2008, tornar obrigatória a educação musical, a falta de investimento e profissionais licenciados em música dificultou sua implementação, resultando na Lei 13.278 de 2016, que reduziu a obrigatoriedade
da música, tornando apenas parte do currículo de artes. Esta mudança é vista como um retrocesso e desafios como a baixa participação de educadores musicais em avaliações, como o ENAD, comprometem a inclusão da música no ensino público. Entretanto, o novo Plano Nacional de Educação, o PNE 2024-2034, propõe ensino integral de 50% em escolas públicas, o que pode ampliar o espaço para a inclusão da música no currículo, integrando atividades que desenvolvem habilidades e competências essenciais para o crescimento das crianças. Dadas as limitações referentes à metodologia aplicada na presente pesquisa, sugerimos que pesquisas futuras se baseiem em metodologias empíricas, de modo a investigar casos de sucesso nos quais a música tenha sido implementada no contexto escolar, bem como escutar escolas que não tenham conseguido se adequar à LDB. Visamos contribuições acerca das dificuldades e implementação da música e estratégias facilitadoras para se atingir esse objetivo. Acreditamos que ações educacionais específicas, alinhadas às 4 fases do desenvolvimento estrutural do cérebro da criança, poderiam proporcionar inúmeros benefícios envolvendo a educação musical, uma vez que o aprendizado musical envolve ambos os hemisférios do cérebro e depende da interação dinâmica entre eles. Entendemos que a prática musical não apenas aprimoraria a percepção auditiva, mas também fortaleceria a memória a longo prazo, a resolução de problemas e a capacidade de análise crítica dos alunos. Por fim, consideramos o presente estudo relevante para o campo da educação musical e para a educação brasileira, visto que, apesar das limitações, apresenta importantes aspectos históricos e reflexões acerca do processo de ensino e aprendizagem da música no contexto escolar, e com isso poderia impactar a formação humana. Agradecimentos. Gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus por ter nos sustentado em todos os momentos e nos manter firmes em nossos objetivos. Aos nossos familiares e amigos por todo o apoio e incentivo nesse percurso acadêmico. A todos os professores que passaram ao longo desses anos e contribuíram de forma significativa para nosso aprendizado, enriquecendo nossa bagagem profissional. Agradecer ao nosso orientador Douglas por todo o apoio e orientação nesse período. E, por fim, a nossa gratidão à Univesp pela oportunidade de construirmos conhecimento de qualidade.